Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos ao Abcast. Hoje estou aqui nos estúdios da SMK. Se você deseja gravar um curso, gravar o seu podcast, aqui é o melhor lugar para fazer isso. Você sabe que a gente tem muito conteúdo de valor, então você não pode esperar nada mais, nada menos do que um bom convidado para as nossas entrevistas. Se você não é inscrito no canal, já te inscreve no canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não perde tempo, já clica aqui, curte e compartilha já o link desse vídeo com alguém. Eu tenho certeza que aqui não vai ser só mais um podcast, vai ser uma mesa de conteúdo. E hoje eu tô aqui com ela, que é empresária, criadora de conteúdo, marqueteira raiz. Seja muito bem-vinda, Babi. Olá, pessoal, eu sou a Babi, eu tenho 27 anos, sou formada em marketing, pós-graduada em processos gerenciais, empreendo desde os 24 anos, sou proprietária de uma agência de marketing e já fui sócia de 2 comércios. Legal, legal. Babi já contou um pouquinho de quem ela é, mas... Babi, como começou essa jornada empreendedora aí? Tu já foi CLT, não foi? Vem numa família de empreendedores. O empreendedorismo entrou como na tua vida? Venho já de uma família de empreendedores, né? Na verdade, empreendedores empreendedores raiz, né? Meu pai é mecânico, tem uma oficina mecânica dele já há cerca de 40 anos. A minha mãe sempre migrou de profissão, então, para ela é meu maior exemplo, assim, de superação e de poder trocar de profissão assim que a gente bem entender. Mas já fui CLT, trabalhei em empresas como o Grupo Erval, no e-commerce, Legal. na antiga Doca Commerce, que hoje é a Bag, e entre outras empresas. Então, sempre dentro da área do marketing e e-commerce. Tu comentou ali que tu começou a empreender com que idade mesmo? Com 24 anos. E qual foi teu primeiro empreendimento, Babi? Foi no digital mesmo ou não? Sim, foi dentro do digital. Eu iniciei sempre fazendo alguns freelas, né? Dentro da área do digital, fazendo alguma arte, sempre alguns serviços pontuais para algumas empresas, pessoas, logomarca, o legítimo sobrinho. Meu sobrinho faz, entendeu? Entendi. A sobrinha que faz A sobrinha arte. de todos. A sobrinha de todas. Então, iniciei por ali e depois eu passei ao comércio, né? Então, no comércio de Novo Hamburgo. Legal. Tu é de Novo Hamburgo? Eu sou de Novo Hamburgo. Legal. E que área do comércio, assim, tu foi? E como é que isso chegou na tua vida? Porque tu trabalhava com o digital. Sim, eu trabalhava com o digital, né? Então, antes de iniciar a questão do empreendedorismo, eu já trabalhava com o digital, com o marketing imobiliário, mais precisamente. Depois eu migrei para outras áreas, moda, tecnologia, né? Daí acabei entrando na vida empreendedora. Mas eu saí do marketing imobiliário, né? Foi onde aprendi muito, 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 principalmente a me portar, a ser uma pessoa um pouco mais responsável. Aprendi a me comunicar um pouco melhor. E assim surgiu uma oportunidade de empreender. E eu tomei coragem e fui assim, de cara lavada, né? Só com o corpo e a coragem. Legal. E tu tinha sócio nesse negócio? Não tinha? Como é que era? Tinha, sempre em ambas as situações tinha sociedade. Legal. Teve mais de uma sociedade? Sim. 1, 2, 3? Duas? Uhum. Tá aí, pegando esse gancho, assim, de sociedade. Em algum momento, hoje tu não tem sócio na tua agência, né? Não, nunca tive, na agência, eu nunca tive sócios, né? Então, a agência, desde sempre, foi minha, única e exclusivamente minha, né? Então, dentro do contrato social, existe apenas a Bárbara, eu, né? Então, eu fico à frente do negócio já desde que nós abrimos. Legal. E teve algum momento que tu percebeu que sociedade não daria certo ou deu certo e tu resolveu encerrar? Eu sempre digo que todos os meus negócios, eles deram certo, né? Então, pra mim, eles sempre foram algo de sucesso, eu consegui executar ali os meus sonhos, depositar, eu aprendi muito, então alguma coisa eu tirei dali, mas a questão da sociedade, pra mim, hoje, ela é um assunto delicado. Então, eu não sou a favor de sociedade em negócios, então hoje, por isso que eu optei não ter sócio na agência, as coisas seriam muito mais fáceis, né? Se tiver uma pessoa dividindo ali 50-50 contigo, a questão de organização e tudo mais. Mas, pra mim, não foi benéfica nenhuma das situações. Por quê? Existem ritmos diferentes, sabe? Então, pra mim, ali, não foi algo que eu consegui me encaixar, não foi algo que funcionou, e por isso, hoje, dentro da agência,
Tu toca sozinha. Eu toco sozinha. Eu sempre tive aquele pensamento que eu preferia ganhar 100 mil entre dois do que 50 mil sozinha. E hoje eu prefiro trabalhar por 2 e ganhar os 100 mil sozinha. Uau, uau. Beleza. E surfando nessa onda aí, tu percebe que teve algo que te custou caro por ter começado o negócio com sociedade? Sim, me custou muito caro a questão da minha saúde mental. Foi o Uhum. principal. Porque é um estresse muito grande. Pra mim foi um estresse muito grande, né? Sei que existem inúmeras empresas hoje que talvez tenham um sucesso, mas essa questão do sócio, tu precisa ter uma pessoa que ela é extremamente alinhada com os teus princípios e interesses. 2 pessoas que estão ali para dividir trabalho e não lucro. Entendi. A sociedade hoje eu vejo assim, a gente tem que dividir trabalho. Então as pessoas elas têm que estar no mesmo ritmo. E eu senti que em ambas as situações eu não tinha pessoas junto comigo nesse mesmo ritmo. Tu sabe, só pegando esse gancho aí pra não esquecer, Claro. que das empresas que eu já atendi hoje, são mais de 150 empresas no Brasil, eu percebo que as empresas que tiveram sociedade para dividir custo, para dividir capital inicial de negócio, sempre deram errado, né? Mas a sociedade que iniciou para poder dividir trabalho, como tu tá falando, dividir demanda, pô, eu reconheço que tu é muito melhor nessa área e por isso que eu vou me unir contigo, e o outro reconhece que tu é melhor em outra área e por isso que se une com você, eu percebo que esse tipo de sociedade dá certo. Não acho que sociedade é ruim, acredito que tu também não acha, Não. mas é ruim a sociedade que nasce somente para dividir custo, né? A questão da sociedade ali é bem exatamente como tu disseste. E acredito que tu tenha muito, muito, muito know-how pra poder falar sobre isso, né? Mas é bem isso. A questão da sociedade, pra mim, não foi benéfica, porque eu sempre fui uma pessoa muito workaholic. Então, eu levanto de manhã, eu sei exatamente o que eu tenho pra fazer, eu sei o que eu tenho que cumprir, e não importa se tá chovendo, se tá frio, se tá caindo o mundo, se tá caindo pedras com fogo do céu. Eu vou cumprir o meu dia. E é muito difícil quando tu te une com uma pessoa que ela não tá ali com o mesmo propósito. Eu entendo que tem um fator humano, pessoas são pessoas, tem dias que eu vou poder entregar 20, tu vai ter que entregar os outros 80, mas é bem como tu disseste, é a gente entender os nossos pontos fortes e fracos e se aliar a isso. Então, ali, todas as vezes que eu tive, a sociedade ela é como um casamento, né? Então, por exemplo, a tua esposa, ela não é tão boa numa coisa, mas tu é ótimo nisso. Ao invés de tu dizer pra tua esposa, nossa, tu é tão ruim nisso, tu vai lá e tu supre. Isso. A vida não fica muito mais fácil. Fica mais leve. Sabe? Então, a sociedade é exatamente como um casamento. É a gente se unindo, nossos pontos fortes e fracos pra construir algo maior. A partir do momento que um começa a puxar pra baixo e o outro pra cima, vai arrebentar. vai arrebentar. Tu sabe que eu percebo que isso... e tu vai poder compartilhar isso pra nós. Acredito que isso também gera maturidade, né? Maturidade no negócio, maturidade no teu posicionamento, maturidade, ou até mesmo clareza do que fazer ou do que não fazer. Mas pegando o gancho do teu negócio atual hoje, tu percebe que algo mudou em ti como empresária, quando tu resolveu viver tu e o teu negócio sem parceria, não sem parceria, mas sem sociedade? Como é que tu percebe? O que mudou? Assim, gerou maturidade até demais. Podia ter gerado um pouquinho menos. Um pouquinho mais devagar, assim. Mas gerou muita maturidade e a diferença. Eu aprendo todos os dias com o negócio, quebrando minha cara e tentando de novo. Mas dessa vez eu sei que sou eu comigo mesma. Todas as vezes que eu tive, até aproveitando o gancho da parceria comercial, a própria parceria comercial não foi benéfica pra mim. Entendi. Entende? Não foi benéfica pra mim. Por quê? Todas as vezes as pessoas tentavam tomar o controle da minha mão, do meu negócio. Eu estou aqui, eu trabalho há 10 anos com essa profissão. E eu aprendo todos os dias, eu sou uma aprendiz. E eu reconheço isso e vou ser uma eterna aprendiz. Mas as pessoas sempre tentaram tomar o controle da minha mão, como quem diz assim, tu não sabe o que tá fazendo, daqui que eu tomo conta. E deixaram o meu negócio na lama. Não digo na lama, mas... Ponta cabeça. De ponta cabeça, indo pra algo que eu não acreditava, não era o que eu buscava. E hoje o meu amadurecimento como pessoa e como empresária é esse. Então, eu não deixo mais que ninguém tome o controle da minha mão. Legal. Então, legal. Minha empresa é minha. É bem aquele papo de o gado só engorda com o olho do dono, né? Uhum. Então,
Eu tento me manter o máximo possível dentro do meu negócio, trabalhando pra gente ter as coisas. Claro, seria muito mais fácil se eu tivesse um sócio pra investir junto comigo, as coisas seriam muito mais rápidas. Mas eu prefiro ir num ritmo mais devagar, mas fazendo a coisa certa. E com segurança também, né? E com segurança, porque, por exemplo, 100% dos meus clientes hoje são indicação. Uau! 100%. Então, a gente tem uma carteira aí de média de 30 clientes, fora o restante dos... Ativos, né? Ativos. Fora o restante dos clientes que já entraram, já passaram. E todos eles são por indicação. E uma coisa que eu achei muito... que foi uma lição muito grande, foi não deixar que ninguém me representasse em frente a esses clientes. Uau! Por exemplo, eu tenho clientes que querem ser atendidos única e exclusivamente por mim. E não importa o valor da mensalidade, eles querem ser atendidos pela Babi, porque a indicação não é da agência Comence. Eu conheço a Babi que faz marketing, então eu vou te indicar a Babi. E em alguns momentos já aconteceu de pessoas acabarem manchando essa nossa reputação. Então eu não quero gerar esse desconforto para as pessoas que confiaram em mim, sabe? Entendi. E eu não tinha tanta preocupação assim. Eu pensava, não, eu vou deixar essa pessoa seguir com o atendimento desse cliente, né? Porque eu tô cheia de demanda aqui e essa pessoa atende, mas não é o caminho. Entendi. E fala um pouquinho sobre a Comence pra gente poder entender. Cara, hoje, o que a tua empresa faz? Quem que a tua empresa atende? Quais são os problemas que o teu negócio resolve? Porque com certeza o teu negócio resolve algum problema. Sim. A agência Comence, então, nós somos uma agência de marketing, né? A nossa meta é ser a agência mais completa do Rio Grande do Sul. Uau! Em algum momento. Ainda não definimos prazos, mas hoje os serviços que nós ofertamos, né? A gente trabalha com a questão da produção de conteúdo, que hoje é muito forte, é nosso carro-chefe. Iniciou com a questão do e-commerce, onde eu criava sites, né? Que é o meu chão, é de onde eu vim, que é do mercado do e-commerce, vendas online e no digital. Eu já trabalhei no e-commerce do Grupo Erval. Então, trabalhava lá dentro, depois fui para outras plataformas. E então vinha disso. E era algo que eu queria seguir. Com o tempo, como a gente precisava pagar as contas e a demanda do e-commerce em si, ela é muito devagar pra gente conseguir chegar nisso, sabe? Por ser um cliente mais high ticket, um projeto ser um pouco mais caro. Então a gente precisava pagar as contas e acelerar. Depois dessa questão de sociedade e tudo mais, a gente passou a vender os serviços completos, né? Marketing digital no geral. Que é social media, tráfego pago, a criação de conteúdo, Google Ads, né? E afins. Então, hoje a gente atua dentro dessas áreas, prestando esses serviços. Nós somos uma agência multinichos, assim. Hoje, nós trabalhamos muito forte no mercado da metalúrgica e dos restaurantes. Tá, doideira. Me fala um pouquinho sobre essa restaurante, eu até compreendo. Mas metalúrgica? Mas sabe que esses dois clientes, eles têm uma coisa muito forte em comum. Todo mundo me olha com essa cara. Tá, mas o que é? São pessoas que elas estão extremamente focadas na produção. São dois nichos que estão extremamente focados na produção. Então, são pessoas que não têm alguns, né, não têm muita noção, assim, da questão de marketing e tudo mais. Então, a gente pega e explora um mercado, dentro da metalúrgica, principalmente, um mercado muito legal de se trabalhar, porque tem muita gente precisando desse serviço. Metalúrgica, eu falo, questão de montagem industrial, soldas, venda de máquinas, router, CNC. Então, é um mercado muito vasto. Muito vasto. Até a questão de montagem de reboques, né? É muito vasto e hoje é pouco explorado. As pessoas não têm noção do potencial que está dentro desse ramo de metalúrgica. Ele é pouco explorado, então é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Entre eu optar pela metalúrgica ali, serviço de solda que apareceu primeiro pra mim, ou uma desconhecida, eu vou na que apareceu, né? Entendi. E, cara, surgiu muitas agências nos últimos anos, né? Hoje nós temos várias Sabor agência, né? Agência. Me fala um pouquinho sobre o que tu acredita que é o diferencial de uma empresa, de uma agência, né? Que cresce por uma agência que só sobrevive. O que tu acredita que é o diferencial? Assim, eu acho esse assunto ele bem complexo. E eu tenho uma opinião um pouquinho difícil em relação a isso. Acredito que tenha muitas agências boas no mercado e todas têm um início. Mas a grande maioria dos clientes que nós sentamos para conversar é aquela história. Eu tinha uma agência péssima aqui que me prometeu mundos e fundos e não entregou.
Então, eu vejo que hoje muitas pessoas fazem um cursinho, assistem uma aula no YouTube e são experts no que estão fazendo. Ou aprendem ali dentro do meio que elas estão inseridas e acham que são experts. Então, por ser uma profissão que ela não tem uma certa auditoria, não tem ninguém validando aquilo, hoje qualquer pessoa pode ser gestor de tráfego. Especialista. Hoje as pessoas estão banalizando a questão do expert, especialista. Estão banalizando isso e fazendo esse trabalho de forma irresponsável dentro das empresas. Por quê? Hoje ninguém entende o quão profundo é a função do gestor de tráfego. Tem empresas que investem muito dinheiro, entende? Tu tá lidando com o financeiro daquela empresa. Porque não é só tu apertar o botão e fazer o anúncio, entende, Abi? Tu tem que prestar atenção no custo que tá saindo aquele pedido. Vamos citar restaurantes, tá? Um exemplo que eu tive. Peguei um cliente de um restaurante X, nicho de sushi, de outro estado. Ele estava fazendo tráfego já há um certo tempo com uma empresa super hypada. Não era uma agência que estava começando, tá? E investindo um valor super alto. O gestor de tráfego não estava nem aí para quanto estava saindo. O ticket médio de venda daquele produto era cerca de R$110. O custo por pedido dentro do Meta estava R$69. Uau! E isso estava correndo cerca de 2 meses. Então, entende? Eu estou levando uma empresa à falência. Se num pedido de 110, vale a pena investir em tráfego? Se ele está saindo 69, fora o custo de contratação daquela empresa. Fora o produto. O produto, embalagem. Tantas outras coisas. Não, era melhor não ter vendido. Entendi. Entende? Então, hoje eu acho que deveria isso ser de uma forma diferente. As pessoas deveriam avaliar melhor antes de entrar no mercado, porque é uma responsabilidade muito grande. E nasce muita agência e a gente perde muito. Eu digo sempre que a nossa profissão, infelizmente, está muito prostituída. Por quê? Qualquer um pode fazer. E nós pagamos pelos maus. Entendi. E na tua visão, assim, cara, qual que é o maior erro que o empresário que vai contratar uma agência comete ao investir? Vamos reformular. Qual que é o maior erro que o empresário comete ao investir em marketing? Em marketing. Agência, em marketing. Em marketing. São muitos vieses, né? O primeiro deles é investir em marketing sem ser o momento de investir em marketing. Qual? O segundo, estou no momento de investir em marketing. Invisto em uma empresa que eu não valido o trabalho daquela empresa, se ela realmente é boa. Onde eu busco o mais barato, ou o sobrinho, né? Então, boto o sobrinho para fazer o meu trabalho. E isso acaba sendo uma torneira de dinheiro indo fora. Então, acredito que esse é o erro. E quando a empresa também, mas aí não é o profissional, tá? É a empresa que não está entra naquele momento de não saber, mas tem muita empresa que te contrata para fazer o serviço e ela não te quer ali. E ela não quer seguir nada. Eu acredito que tu... Eu experimento diariamente isso, né? Porque a empresa te contrata para prestar um serviço, mas ela não quer de forma alguma cumprir com aquilo. Então, esse é o tipo de cliente que não deveria investir. Por quê? Porque se tu estás contratando algo para melhoria e tu repele essa melhoria, melhor não fazer. Tu sabe que antes de qualquer empresa nos contratar, Babi, e a Babi já foi nossa cliente, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, como é que a gente se conheceu. Eu sempre comento na primeira reunião o seguinte, cara. Tem um único jeito do nosso trabalho não funcionar. E é só se tiver crise de Gabriela. Aquela música, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar. É só se tiver crise de Gabriela. Porque se fizer o que a gente falar que tem que ser feito, do jeito certo, no tempo certo, não tem como não dar resultado. Porque já deu resultado pra tanta gente. É validado, né? Tipo, não tem porque só logo na tua empresa dá errado. É tá? validado. E tu falou ali sobre um negócio que me gerou aqui uma dúvida, que é o momento da empresa investir. Cara, qual que é o momento de uma empresa investir em marketing? Tem um momento? Tem um? Eu acredito que tem um momento sim, só que isso tem que ser avaliado dentro do momento de cada empresa. Às vezes o momento pode ser um momento para mim,
mas não pode ser para outra pessoa. Então, é muito difícil a gente tratar isso como uma receita de bolo. Por exemplo, no primeiro ano eu já fui investir tanto em tráfego. A gente tem que avaliar muito, e eu chamo muito meu cliente para isso, e é onde eu acredito que a tua mentoria também possa ser um suporte muito bom e maravilhoso, porque, como tu disseste, eu já fui tua cliente, então eu entendo que isso seja uma parte fundamental na hora de avaliar esse momento, se a pessoa não tem essa noção, que é o seguinte, já estou tendo um faturamento legal aqui, né? Iniciei minha empresa, o marketing ele tem que vir desde o primeiro dia da empresa. Para mim, isso é crucial. Nem que seja feito por si próprio, né? Isso precisa nascer. A gente precisa ter a comunicação clara. A gente precisa ter um posicionamento, sabe? Tu precisa encher os olhos. Isso tem que nascer desde o primeiro dia. Mas, falando de tráfego, né? E essas outras questões. Momento de escalação. Mas isso não pode vir antes dos pilares principais. Que são? A empresa estar bem posicionada, o financeiro bem instalado, sabe? Tipo, tu tá seguro do que tu está fazendo. Ter um time comercial forte, porque nada adianta eu investir em tráfego, colocar rios de dinheiro se eu vou perder esse lead na hora do atendimento. Se eu perco esse lead, no caso dos restaurantes, na hora que o garçom entrega errado. Entendi. Ou que o meu chefe de cozinha acordou de mau humor, fez um prato todo errado, ficou horrível. Então, a gente tem que estar com todos os processos internos muito alinhados. Para poder receber essa demanda. Para receber essa demanda e escalar. Na escalação, né? Agora, quando a empresa está nascendo, empresas, né? Pequenas que estão nascendo, é muito importante tu ter um posicionamento de marketing. Tu saber te posicionar, saber te comunicar, até para tu poder vender melhor e ter propriedade para falar do que tu tem. Tu sabe que eu percebi ao longo dos anos, assim, Babi, que muitas empresas elas acabam investindo em marketing, em tráfego, numa social media, em captação de áudio e vídeo, e eles acabam investindo nisso num momento de desespero. Tipo assim, eu já vi muito disso, né? Cara, não estou vendendo, não tá dando nada certo, vou investir em marketing. Não adianta. Aí é rasgar dinheiro. Aí é o último prego do caixão. E principalmente no ato do desespero, a gente tende... Tu já está descapitalizado, desesperado, não está mais pensando de forma analítica no teu negócio e de uma forma responsável. Tu vai te agarrar na primeira pessoa que te prometer qualquer coisa, cobrando um valor muito baixo. O valor baixo não anda de mãos dadas com a qualidade. Não existe. Não tem como, né? Bom e barato na mesma frase não existe. Eu garanto pra vocês, assim. O dia que vocês encontrarem um serviço de marketing, me passem um contato. Bom e barato. Não tem como tu escalar uma empresa com uma empresa que não está bem posicionada no mercado, que ela não sabe o que tá fazendo. Porque eu tenho exemplos práticos que eu vi. Hoje, graças a Deus, o meu trabalho me abençoou de uma maneira, assim, onde as pessoas entram, elas absorvem o que a gente sabe. Pude ensinar pessoas que tiveram a ideia de ter o seu próprio negócio. Saíram da minha agência e abriram sua própria agência. Legal. Porém, muito legal. Mas, com apenas 8 meses de agência. Uma pessoa que trabalha 8 meses com tráfego pago, social media, estratégia de negócio, comercial, tu acredita que ela consiga dar resultado para outra empresa ou é uma grande responsabilidade? De fato, é uma grande... Acredito que até tenha como, mas, cara, é aquele 100 para 1. Fogo de palha, né? Tipo assim, é um 100 para 1. Mas vou te falar uma coisa, cara. Eu percebo muito no mercado de agência, percebo muito no mercado digital, pessoas que pegam uma certa expertise, acertam 2 negócios e, pô, acertei a mão aqui e agora eu sou especialista, vou tocar o meu negócio, mas daí acaba não tendo estrutura, né? Não compensa. Estrutura. E tu falou que, pô, já atendeu bastante empresa, atende hoje pessoal do nicho da metalúrgica e alimentação. E tem um tipo de cliente que tu não atende? Não atendo. Tu simplesmente não aceita atender mais tal cliente. Tenho clientes específicos, né? E tem tipos de cliente que eu não aceito. Então, assim, clientes específicos
que eu parei de atender, o motivo foi: meu limite é a minha equipe. Pra mim, o cliente pode falar papo reto. O meu limite é a falta de respeito. Então, assim, mas o meu limite principalmente é a minha equipe. A partir do momento que a pessoa faltar com respeito com a minha equipe, acabou. Tá fora. Tá fora. Não tem espaço pra pessoas que faltam com respeito com a minha equipe. As pessoas, até porque eu não admito que uma pessoa que saiu de casa pra prestar um serviço pra mim seja destratada em algum ambiente de um cliente meu. Então, esse é o meu limite. Então, são clientes que hoje eu decidi, um belo dia de manhã eu acordei com a carta de cancelamento, entreguei, agradeço muito, muito obrigada, mas são clientes que me deram uma aula de como, porque a gente fala muito de prospecção, né, das pessoas avaliarem as agências antes de contratar, mas a gente também tem que avaliar os clientes antes da gente se expor. Por quê? Existem muitas pessoas no mercado hoje. E a agência de marketing, ela pode ser responsabilizada por N coisas. Isso falando até juridicamente. Hoje eu tenho uma assessoria jurídica, que foi algo que me ajudou muito, muito mesmo, e que eu acredito que toda empresa, seja ela com 1 dia ou 20 anos, precisa ter uma assessoria jurídica. Então, eu avalio muito o cliente antes da gente iniciar o trabalho. Cliente que some logo no início, que é demora muito para te responder, que, claro, as pessoas são ocupadas, mas que quando precisa algo importante, sabe? Fica meio... Se esquivando. É um tipo de cliente que eu já fico meio assim. As pessoas que nos pedem testes gratuitos. Ai, tu entregou portfólio, mostrou resultado. Entende? A pessoa sabe que teu trabalho é bom. E como eu te disse, eu trabalho por indicação. Não sou eu que vou atrás das pessoas. Elas nos chamam por indicação. Então a pessoa sabe que o meu trabalho é bom. Eu já sei que aquilo ali vai me dar um problema de inadimplência no futuro. Porque é o tipo de pessoa que não é a questão do dinheiro. Eles querem assumir o controle desse relacionamento. Entende? Então eu já sei que isso já não vai ser legal. E o tal do... Ai, já passaram 10 agências por aqui e ninguém me deu resultado. Entendi. Esse é clássico. Esse eu não atendo, porque o problema não é a agência. O problema é a gestão. Legal. O problema é gestão. Tu vai entrar lá pra dentro, o problema vai ser a gestão. Que daí a gente retoma aquele assunto do... o tráfego dando resultado. Consegui lotar o salão, mas a pessoa perde esse cliente porque a equipe é mal treinada, porque não se comunica bem, porque o líder é despreparado, entende? N motivos. Entendi. Então, pegando esse gancho aí de... Por que tu acha, então, que as empresas elas investem em tráfego, investem em marketing e não vendem? Por que tem empresa que investe nisso e não vende? Mesmo investindo, não vende? Eu acredito muito que é a questão da desorganização, principalmente a gestão, porque é uma conta lógica, A mais B. Se o meu marketing está... Se eu estou bem posicionado, o meu tráfego está funcionando, eu tenho dinheiro para investir, isso no fato de contratei uma agência, estamos pensando no caminho feliz, né? Contratei uma boa agência aqui que vai me dar esse suporte. Voltamos àquela questão da gestão. É um despreparo. Eu estou perdendo em algum lugar. Porque é um funil. O cliente entrou, ele vai ter que sair por aqui, né? Ele tá aqui em cima, ele vai ter que sair. Ou ele vai sair satisfeito e vai voltar, ou ele vai sair insatisfeito e ele não volta mais. Então, eu acredito muito nisso, nesse despreparo, no ato do atendimento. O atendimento digital, de tu passar uma informação pra pessoa. Isso no caminho feliz, né? Tá. Agora, investir rios de dinheiro em marketing, tenho um produto bom, tenho boas avaliações, meu produto é validado, tenho um atendimento nota 10, troca a empresa, porque isso aqui não tá funcionando. Então, temos que avaliar pontos importantes para facilitar a vida do empreendedor, antes de contratar uma agência. Pedir, sim, algumas métricas de clientes. Eu sei que a LGPD não permite, né? Mas pedir algumas coisas sem o nome do cliente, da empresa, enfim. Pedir, sim, esses dados validados. Conferir a situação do CNPJ e afins. Perguntar, pedir referências, né? Então, isso facilita muito a vida do empreendedor. Isso não é algo... Ai, meu Deus do céu, nossa, eu vou sair pedindo referência para as pessoas. Não, é o teu negócio, é o teu dinheiro. Tu tem todo o direito de pedir a referência. Tem todo o direito.
Então, são pontos importantes a serem vistos e avaliados antes de contratar uma empresa. Pensando nisso aí, já falando do funil, né? Uhum. Porque o marketing, ele atraiu o cliente saiu, e o cliente chegou, e agora a venda tem que acontecer. Exato. O que tu considera que é mais importante? O alcance que vai ser gerado, o engajamento que os clientes vão ter na rede social, ou a conversão lá na ponta? A conversão é o que é mais importante. E por que tu acha isso? Depende do caso, né? A conversão, ela é sempre a consequência dessas duas métricas, né? A questão do engajamento, do alcance. Eles são muito importantes, mas eles têm sim que gerar venda. E isso é uma coisa que a gente sente na pele hoje. Uhum. Eu posso te mostrar números lindos num relatório de engajamento, de alcance. Pode ter muitas curtidas, mas nada disso adianta se de fato no final do mês tua conta continua negativa. Sim. Então, isso tem que ser uma consequência. Hoje é muito fácil a gente manipular dados, né? Então, de Instagram. A conversão, pra mim, ela sempre vai ser o mais importante. Por isso que hoje, e eu acredito que seja o nosso diferencial, o cliente hoje, ele não entra na agência e, tô aqui só fazendo um postzinho, um videozinho, fiz meu trabalho e deu. Não, a gente te ajuda a avaliar essa questão de onde está indo o teu dinheiro. Quanto retornou desse investimento que tu fizeste, né? Então, eu tento manter essas métricas sempre bem atualizadas para os clientes terem uma noção e até para não gerar uma certa frustração de, eu tô botando dinheiro e eu não tô vendo retorno. E hoje, lá na tua empresa, vocês têm um método para poder entregar resultado para cada cliente, ou esse método tem que ser construído de empresa para empresa? Hoje a gente constrói de empresa para empresa, né? Porque embora a gente já atenda alguns nichos, existem coisas que são meio obrigatórias, que a gente já tem e segue aquele fluxo ali. Que são questões básicas, né? Ali de onboarding, CRM, afins. Uhum. São coisas que a gente já deixa isso tudo meio instalado para o cliente. Mas a construção, ela é muito específica para cada nicho. Embora a gente trabalhe com alimentação, uma pizzaria é muito diferente de uma lancheria, de um restaurante que atende ao meio-dia. Entendi. A comunicação não é a mesma. Então, a gente tem que construir esse método para cada cliente. Alguns são replicáveis, outros não. Por exemplo, o ramo da metalúrgica é super replicável. Então, a metalúrgica eu consigo criar ali um escopo que funciona, que pro cara da solda vai funcionar, pro ramo das máquinas vai funcionar, porque é um nicho um pouco mais engessado, assim. Nesses dois nichos que a gente meio que polarizou, assim, né? O metalúrgica e o... um tá focado em gerar visitas para dentro da empresa. O outro tá focado em gerar lead? Sim. A gente tem dentro da Ou alimentação. os dois, na verdade? Os dois. Da alimentação, a gente trabalha muito delivery, né? Então, o delivery, ele é focado em gerar as vendas e conversões diretamente no link do cliente. Tá. Então, é algo muito digital e bem pouco presencial. E ele é trabalhado da forma completamente diferente de uma pizzaria que precisa de movimento no salão. Uhum. Muito diferente. Extremamente diferente. E a metalúrgica é o lead. É um lead quente que tu viu lá na Paraíba e precisa comprar de ti aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que entregar essa autoridade, essa confiança para esse lead, para que ele queira comprar de ti, não do cara mais barato que tá lá do lado dele. Vou levantar uma bola que tu vai ajudar todo mundo que tem uma agência, tá? Tá. E o que tu diria pro cliente que reclama que o lead é ruim? Cara, como é que tá teu atendimento? Eu acho que a maioria das agências que eu já conheci, pô, o cara falou que o lead é ruim, cara. Se o lead chegou... Nem sempre. O lead... Boa, vai lá. Nem sempre. Por exemplo, existem casos e casos. Tem sim como chegar muito lead ruim, tá? Tá. Tem como. Campanha mal segmentada e afins. A pessoa clica errado, manda mensagem nada a ver, campanha mal segmentada existe. Tem como isso acontecer. Da pessoa que manda um oi e some. Mas, por exemplo, campanhas de formulário. É impossível chegar um lead desqualificado de uma campanha de formulário. Uhum. A pessoa parou, preencheu todos os dados dela. Uhum. Isso no exemplo da imobiliária, tá? Já aconteceu de eu atender
Por isso que hoje é o único nicho que nós não atendemos. Imobiliária? Imobiliária. Eu vim da imobiliária. Por quê? Fiquei traumatizada. Boa. Não, Boa. não atendo. Então, é o único nicho que eu não atendo hoje, é imobiliária. Mas, porque a gente fazia muitas campanhas de formulário. Então, a pessoa, ela digitou os dados dela ali e muito parte do atendimento da pessoa que tá lá do outro lado. Do corretor ligar, Uhum. entrar em contato, gerar valor. Porque essa casa, ela tá anunciada em mais 10 imobiliárias. Sim. Vence o melhor atendimento neste caso. Uau. A pessoa que der o maior suporte. Eu estou comprando a minha casa. Entendi. Bem como uma máquina, né? Que foi Sim. o exemplo que a gente citou ali no início da nossa conversa. Sobre o vendedor boa pinta. Aham. Eu vou preferir comprar do cara que me ligou. E aí, fulano, como é que tá teu dia? Aham. Entende? Do que E vendo relacionamento. Venda relacionamento. Do que o cara que me mandou uma mensagem pronta ali do chat GPT dizendo, oi, vi que você se interessou no produto Entendi. tal. Então, assim, eu acredito que as pessoas perdem muito porque, assim, o trabalho do marketing e do tráfego é atrair, gerar demanda. O tráfego, ele não vende. O tráfego não vende. Então, a questão do lead, ela é muito complexa. Por quê? Porque não é só a pessoa mandar um oi ali. Tu precisa esquentar, tu precisa trabalhar. E isso vem com o preparo da tua equipe comercial. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar, hoje, lá na agência, tu não trabalha sozinha, tem um time que vocês trabalham contigo, né? E em que momento tu percebeu que tu precisava de mais pessoas? Ou desde o início tu já teve esse pensamento, cara, eu já vou abrir espaço, vou contratar pessoas, independente de quantos clientes eu tenha, porque eu sei que vai chegar. Me fala um pouquinho disso. Não. Pra falar bem a verdade, eu não acreditava que eu fosse chegar tão longe com a agência. Deixa eu dizer Uhum. assim. Porque eu sempre fui do comércio, né? Ali, a questão do comércio eletrônico. Então, foi uma tentativa e deu super certo. Eu acreditava que eu ia fazer tudo sozinha, porque eu tenho um pouco de know-how em tudo. Então, era a legítima urgência. Um polvo fazendo tudo. Uhum. Eu fazia o tráfego, eu fazia o financeiro, eu fazia a captação de conteúdo. E os meus primeiros clientes vão saber disso. Obrigada, Florindas Café, pela paciência. Então, eu passei a procurar mais pessoas quando o meu trabalho começou a ficar ruim. Oh. Porque aconteceu. Então, assim, nem tudo são flores. A minha entrega começou a ficar ruim. E eu entendi que eu não poderia. Por quê? Porque eu tinha aquela preocupação com... Acabou de cair aqui um celular Tá tudo do certo. nosso videomaker, nosso story maker. Muito obrigado, João. Valeu, João. Tadinho. Então, a minha entrega, ela passou a ficar ruim e eu precisei adaptar e trazer mais pessoas pro time. Essa foi o principal, assim. Não entregar algo ruim pro meu cliente. Eu precisei de mais gente. Legal, legal. E alguma coisa mudou, assim, na tua mentalidade? Porque hoje tu ainda deve cumprir algumas demandas da agência. Sim. Mas hoje o teu maior foco tá no gerir o negócio, tu ainda opera alguma coisa? Não, como é que é? Como é que é teu trabalho, a tua rotina lá? O que tu acaba fazendo de fato? A minha rotina, hoje, ela gira em torno... A minha demanda de gerir o negócio, ela é muito baixa, né? Então, assim, hoje, administrativamente, a agência, ela não me gera muita demanda, porque eu tenho a minha consultoria ali jurídica, né? Uhum. E também tenho a contábil. Então, foram duas coisas que me facilitaram muito a vida. Claro que nem todo mundo vai ter verba para iniciar tendo essas duas frentes, mas elas são muito importantes. E elas me facilitaram muito a vida, assim. Se tu não tens ainda essa... Assim que tiver, é investimento. Então, hoje eu fico mais na parte estratégica mesmo, de relacionamento com meus clientes, porque os clientes gostam de ser atendidos por mim. Por mais que eu tenha 4 pessoas, a gente comentou até sobre isso essa semana, né, João? Por mais que eu tenha 4 pessoas no time ali podendo responder, é muito diferente quando a Babi responde. Uhum. Então, hoje, o meu dia, assim, fica mais em ajudar os clientes com estratégias de lançamento. Por exemplo, a gente faz muitas campanhas, né? Até a própria cafeteria ali, a gente fez uma campanha toda de verão. Então, eu auxilio meus clientes nessa criação. Porque hoje o nosso marketing, ele não é apenas digital.
A gente ajuda nosso cliente em tudo, desde o cartão de visita, do cardápio, a gente ajuda a pensar em tudo isso de forma estratégica. Legal, Para que não legal. seja só um serviço, porque o marketing ele é um todo. Não adianta nada tu fazer, se chegar lá, o cardápio é confuso, sabe? Então, são coisas que a gente trabalha tudo junto. Hoje, o meu dia, ele é mais estratégico, assim. E quando tu deixou de ser urgência, né? E começou a ser uma agência com mais pessoas e tudo mais, o que tu percebeu, assim? Porque daí tu começa a ver mais, né? Outros empresários, conviver com mais pessoas, né? O que tu acabou vendo, assim, de erros repetitivos que empresários cometem? O primeiro deles é buscar... Daí a gente retoma o assunto de buscar uma agência quando já não tem mais saída, né? Esse é o erro principal, porque a pessoa fica extremamente frustrada. E a questão de treinamento com a equipe, eu acho isso... Muitas empresas pecam muito em relação a manter um profissional ali tão bom, só para não ter que se indispor, ou não ter que lidar com aquilo, ou porque é uma pessoa, um amigo, ou é da família. Então, nota-se que muitas pessoas perdem o controle dessa situação com os funcionários e se eximem de algumas responsabilidades com o negócio. Quanto mais distante o proprietário está do seu negócio, pior é a situação. Então, a gente nota que quando esse proprietário ele não está diretamente ligado, e nisso eu não falo de microgerenciamento, de estar em cima, mas não, dele saber o que está acontecendo ali. Pô, tô aqui, não tô... Tô aqui. Não delarguei. Exato. E tem muito aquela coisa assim, fala com o fulano. O fulano é o gerente, entendeu? O gerente trabalha das 8 às 18, ele junta as coisinhas dele e vai embora. Então, sabe? E isso é um dos erros principais. A falta de atenção e gestão, de preparo, de tu te preparar pra estar ali. Porque, assim, hoje ninguém abre empresa pra não ter lucro. Perfeito. Ninguém abre uma empresa pra não ter lucro. Então, não é filantropia, não é ONG. Eu amo o meu trabalho, mas a partir do momento que o amor começa a te dar prejuízo, acaba rápido, entendeu? Isso é válido para negócios, casamentos e amizades. A partir do negócio que dói no bolso, sabe? Dói no bolso, acabou. Então, eu noto que as pessoas, elas não se preparam antes. Então, não dá pra romantizar o empreender. Não dá pra romantizar o empreender. Não é esse mar de rosa. Não. Tu sabe que hoje a gente tem uma mentoria, que é a mentoria Primeiro Negócio, né? Que ela é diretamente para esse público, para pessoas que querem empreender, não sabem por onde começar, ou começaram, estão nos primeiros passos do negócio, faturam ali até 60 mil reais. Porque essas pessoas têm sempre os mesmos problemas, pecam nas mesmas áreas, correm os mesmos riscos, né? E a gente percebe que essa tem sido uma grande virada de chave para quem decide empreender. Tipo, começar fazendo uma mentoria, começar fazendo acompanhamento. Até porque não tem... Hoje, a pessoa vai lá e faz uma faculdade para ser um médico, faz uma faculdade... Mas para empreender não tem, né? Não tem. A questão da faculdade, ela é muito boa, é muito lindo tu ter o teu diploma na parede. É muito legal tu ter essa... É gratificante, tanto pra gente quanto pra nossa família. Mas é que nem a autoescola, não te prepara pra vida real. Tu não sai dirigindo autoescola, entendeu? A gente fica com medo da BR e empreender é estar na BR com um carro sem freio. Tu tá ali a tua própria sorte. Sem freio, boa. Está ali lidando a tua própria sorte, não é fácil. E quando tu tem uma pessoa pra te dar essa orientação, por exemplo, quem vocês já têm contato com diversos empreendedores, vocês sabem. Então, às vezes, esse know-how pode ajudar muito outra pessoa. Pô, eu vi esse erro aqui lá em outro, a gente corrigiu dessa maneira. Então, isso pode ajudar muito. E se a gente não tivesse passado, né? Se não tivesse tido ali as primeiras informações contigo, talvez ficaria muito mais difícil pra mim. Entende? Então, esse contato que a gente tem com uma pessoa que tem esse know-how pra nos explicar, torna tudo mais confortável e menos solitário. Empreender é muito solitário. Porque é tu com os teus problemas, e às vezes pra tu compartilhar isso com uma pessoa que não tá dentro da mesma vibe que tu, é muito dolorido, porque a pessoa vai dizer, foda, né? Não tem muito o que fazer. Foda. Então, assim, é muito solitário, e é muito bom quando tu tem uma pessoa pra ter essa troca e te tranquilizar.
ou te apavorar, porque às vezes tem tranquilidade demais. É. E tu tem que dar um choque de realidade na Pra pessoa. acordar na vida. Pra acordar. Sabe que eu conheci a Babi, gente, através de uma cliente, né? Hoje, grande parte dos nossos clientes também são indicação, embora eles façam um trabalho muito forte de prospecção. Mas acredito que uma das coisas que validou a tomada de decisão dela foi saber que nós atendíamos uma amiga em comum, Uma amiga. né? Uhum. Uma amiga em comum. Mas falando do nosso trabalho, Babi, só pra eu não perder essa Claro. bola, cara, o que te levou a acreditar que o nosso trabalho poderia dar resultado lá na empresa que você tinha? Primeiro, pela questão da indicação, né, de uma amiga, a gente já estava buscando ter essa orientação. Então, a gente precisava ter um norte. Estávamos perdidos. Ali, a gente precisava organizar a casa urgentemente. Isso foi uma decisão minha que eu internalizei e pensei, não, chega dessa bagunça, a gente precisa ter um suporte agora pra isso. E aí, então, conversei com a minha amiga, ela, na verdade, ela foi lá comprar umas roupas na loja dela, ela super empolgada, tô fazendo uma mentoria, o cara é muito bom, a amiga, ele me ajudou no detalhe a calcular tudo, meta, super meta, né, e tudo mais. E eu pensei, cara, é isso que a gente precisa de uma pessoa pra sentar com a gente e nos dar o básico. Porque o óbvio, ele precisa ser dito. A gente precisa organizar as coisas, não tem caminhos que a gente não tem como pular. Não existe pular. Isso é uma coisa que eu explico muito para os meus clientes. O caminho é a gente não tem como pular etapas. Não existe. Eu posso acelerar, mas isso envolve muito dinheiro. Bom. Eu posso acelerar teu caminho, mas eu não posso cortar ele. E isso foi principalmente a questão desse feedback dessa amiga, pra gente conhecer o trabalho de vocês e botar pra dentro do nosso negócio. Legal, legal. Cara, hoje tu tá lá na tua agência, tem pessoas que estão trabalhando contigo e como foi pra ti o delegar? Tipo assim, eu deixei outras pessoas cuidar dos meus clientes, né? Pra ti foi uma liberdade ou, me coloquei no risco? Delegar pra mim é ainda uma coisa muito difícil. É um desafio muito grande delegar. A parte de gestão de pessoas, ela não foi tão difícil pra mim, porque é uma coisa que eu adoro, gestão de pessoas. Mas o delegar, eu tirar de mim pra passar pra outra pessoa, acho que muito por aquela coisa de ser CLT muito tempo, eu tinha aquela impressão, eu tô mandando fulano, meu Deus, eu estou sobrecarregando fulano com uma demanda que era minha, meu Deus, sabe? Então, eu tinha muito isso de, eu tô pagando eu estou pagando essa pessoa pra fazer isso, entende? Então, eu não queria... Não é de graça. Não é de graça, eu não queria incomodar o meu funcionário. Então, isso foi uma coisa difícil pra mim, eu delegar nesse sentido, sabe? Nunca do apego, assim, vai fazer uma cagada ali com o cliente. Não, era sempre mas eu vou incomodar essa pessoa, coitado. Hoje já não é tanto assim, sabe? Então, hoje eu já consigo trabalhar melhor essa questão. Por quê? Porque se eu não delegar, a minha entrega vai ser ruim. Perfeito. Anotou, já pega a caneta, anota. Se caso não delegar, a entrega vai ser ruim. A entrega é ruim. Cara, ninguém fala da grande sozinha. Exato. Tá fazendo sozinha porque não é grande. Exato. E, Babi, qual que foi a maior virada, porque é a mais importante nessa tua trajetória como empresária? Qual foi a virada de chave mais importante da tua trajetória como empresária? Me enxergar como uma empresária e não mais como uma adolescente, uma criança, uma pessoa que está ali só cumprindo funções. A grande virada de chave foi interna, foi minha, e foi uma questão de senso de merecimento. Eu estou aqui porque eu sei o que eu estou fazendo e eu mereço ocupar esse lugar. Bom. Foi algo muito interno meu, onde eu tive que me lembrar da minha trajetória, que é curta, né? São 10 anos, tem pessoas aí que têm muito mais tempo que eu de casa, cumprindo trabalhos muito bons, e a gente tem uma concorrência muito acirrada nesse mercado. Então, tem pessoas que estão há muito pouco tempo fazendo um trabalho gigantesco e maravilhoso. E eu me colocar nesse lugar e entender, eu estou aqui porque eu mereço, sim. Eu fiz coisas boas, sim. E o meu trabalho é bom. Então,
essa foi a virada de chave. Colocar isso na minha cabeça. Só que é um trabalho diário, sabe, Abi? Todo dia tem que... Todo dia. É um trabalho diário. A gente tem que se lembrar das coisas, porque sempre aparece alguém pra te desestabilizar. Então, pra te dizer que não, ou algum ato que vai ter ali do teu dia, uma situação do teu dia que não vai ser tão legal e que vai te desestabilizar e que vai voltar aquela síndrome do impostor de, eu não sou bom nisso, sabe? E sempre vai ter, todos os dias. Então, eu retomo esse trabalho diário de estamos aqui tentando, tá tudo certo errar, se errar começa de novo e erro é aprendizado. Uau. Sem romantizar, falando de empreendedorismo. Cara, empreender é pra todo mundo? Não. Por quê? Tem que ter estômago. Tem que ter estômago, não pode ser uma pessoa procrastinadora, nem preguiçosa. Empreender não é espaço de gente que quer pular caminho, burlar sistemas. Não é pra todo mundo. Tu tem que estar muito disposto e muito disposto a errar mais do que acertar. E muito pouca gente tem a humildade de aceitar se colocar nessa posição de aprendiz e errar todos os dias mais do que acertar. O cara que tá empreendendo hoje, tá? Que não deveria estar empreendendo. Tu percebe que tem um jeito dele identificar se empreender é pra ele ou não? Eu não sei se de comportamento humano, assim, se eu consigo identificar. A gente tem algumas coisas que, conhecendo a pessoa com o tempo... Percebe que não é pra ela. Não é pra ela. Então, assim, gente que é muito mimimi... Pô, se qualquer coisa te machuca, não é pra ti. Se qualquer coisa é pessoal, não é pra ti. Se tu não consegue dormir porque tu tem um boleto atrasado... Não é pra ti. Não é pra ti. E não é pra ti. E não é pra ti. Boleto, tipo assim, ó... Boleto não é um negócio que... Hoje tem, amanhã não tem, entendeu? Empreender assim. A gente acorda com 20 mil na conta, dorme com 15 mil negativo, no outro dia já tem, sabe? 50 mil de venda. 50 mil de venda. E daí é uma eterna oscilação entre uhul e meu Deus do céu. Então a gente tem... Se tudo te afeta pessoalmente, empreender não é pra ti, de fato. Perfeito, perfeito. E, cara, existe um equilíbrio aí, tu conseguiu perceber entre a tua vida pessoal e a tua vida empresarial? Ou é uma fase? O que tu... Existe equilíbrio. A agência... Eu foquei principalmente na agência, né? E saí do comércio por conta da minha vida pessoal. Eu não tenho filhos, mas eu tenho meu namorado, tenho meus cachorrinhos. E logo quando nós fomos morar juntos... Você é mãe de pet? Eu sou mãe de pet, mãe de dois. Entendi. Mãe de 2. Beijo, Xande, Zezé, mamãe ama vocês. A gente estava logo indo morar juntos, né? Foi a primeira casa do meu namorado. Então, era um momento muito especial pra nós. A gente ia mobiliar. E como eu tava muito focada no comércio, final do ano, Black Friday, eu só conheci meu apartamento depois de alugado. Eu não escolhi nem a cor das tintas. Eu não fazia ideia como era. Meu namorado teve que fazer tudo sozinho. E eu não conseguia mais passar tempo com o meu cachorro. Então... E eu pensei, cara, empreender a que custo, né? Empreender a que custo? Então, aí foi a grande, assim, de querer tocar meu negócio a meu modo, de ter a agência minha e só pra mim, pra fazer do meu jeito. E hoje eu consegui o equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida profissional. E eu não deixo as pessoas mais me atravessarem. O cliente, ele tem que entender que nós temos horário, a gente cumpre o nosso horário, dentro do nosso horário nós vamos entregar tudo que ele quiser e mais um pouco, mas sábado ninguém trabalha, domingo ninguém trabalha, e nós temos horário sim, e as pessoas têm que respeitar. Perfeito. Ouvindo o que tu tá falando aí, eu percebo que as pessoas, elas quando elas acabam contratando uma agência, elas querem suporte full time, todo dia, toda hora, a qualquer momento. E tem que entender que do outro lado também tem um ser humano, né? Que tem a sua vida, que tem seu trabalho, que tem suas outras demandas. Sim, a gente come, a gente dorme. E outro ponto é, se tu precisa de assistência da tua agência full time, é porque tem alguma coisa muito errada. Uau. Muito errado. Se tu precisa mandar mensagem pra tua agência de marketing todos os dias, 24 horas por dia, tem alguma coisa muito errada. Por quê? Os processos, eles existem. E hoje, né, por isso tu, expert em processos de estruturação, tu melhor do que eu sabe, que se nós temos uma rotina organizada,
Tu não precisa mandar mensagem pro teu prestador de serviço a cada 1 hora. Porque tu já está orientado. O que tem que acontecer durante o dia vai acontecer automaticamente. Se Né? cada um cumprir a sua parte. Se cada um cumprir a sua parte, acontece. Então, se tu tem que estar lembrando aquela pessoa todo dia que o post tem que sair às 18 horas, se não for, pô, pessoal, não for, o post não saiu, o não sei o que tá errado. Então, assim, hoje o nosso atendimento em final de semana é tipo assim, caso de urgência, só se estiver pegando fogo. Em algum lugar. E assim, e se estiver pegando fogo, não é pra mim que eles têm que ligar, é pros bombeiros. Entendi. Mas, se tiver alguma coisa muito errada, a gente dá suporte, Dá entende? suporte, beleza. E, cara, que tipo de agência que não vai existir nos próximos anos? De pessoas despreparadas. De Fala mais sobre profissionais que não estão preparados e se atualizando. Por quê? Não é só ter agência, aprender a subir um anúncio e apertar um botão. A gente tem que se atualizar diariamente. Então, todos os dias tem alguma coisa mudando. A gente trabalha com tecnologia. Diretamente, todos os dias tem alguma coisa mudando. Então, esse charlatanismo, ele vai morrer com o tempo. De pessoas que aprendem com um vídeo no YouTube e se dizem especialistas. Isso morre. Porque é muito nítido. Ou tu sabe ou tu não sabe. E na hora que uma pessoa te bota no fogo cruzado, é que a gente separa os homens dos meninos. Entende? Perfeito. Em algum momento esse fogo cruzado vai acontecer. E aí, a gente vai ver quem é quem. E aí a gente vê quem é quem. Então esse tipo de agência não dura mais de 3 meses numa empresa. Perfeito. Se é que passa do primeiro. Então, isso vai até um momento, mas quando chega no algo a mais, chega no meu limite, aí é que entra o profissional de verdade. Não digo que nós somos melhores que alguém, não, todo profissional é válido, ok. Mas esse tipo de venda mentirosa, milagrosa, te dou tantos mil em vendas investindo R$2.000, esse tipo de coisa não dura. Entende? Te prometo isso em tanto tempo. Isso em tanto tempo não existe. Até porque pra tu prometer qualquer coisa pra um cliente em tanto tempo, tu precisa avaliar todo o faturamento dele de um ano. Muitas variáveis. Tem muitas variáveis. Então, e muitas pessoas não tocam, não sabem de quanto o cliente fatura. Tem medo de perguntar, qual que foi teu faturamento no último mês? Quanto tu vendeu? Quanto disso é lucro? Quanto disso é teu custo fixo? Folha de pagamento? Como é que eu vou prometer um faturamento de tantos por cento para um cliente se eu nem sei quanto que ele tem de lucro? E te digo mais. Cara, 80% das empresas não tem clareza disso. Eu acredito. Não tem clareza do que fatura, da margem de lucro, do custo que tem. Eles não têm clareza de tudo isso. É por isso que pecam em várias áreas. Nesse papo de futuro, assim, de futuro de agências e tudo mais, a IA, tá? Ela é uma ameaça para as agências ou ela pode ser uma aliada aí no marketing? A IA, ela é uma das melhores coisas que já aconteceu. E a gente não pode se limitar só à questão de criar legenda, que muitas pessoas acabam, cria a legenda do post, ali a copy, isso e aquilo, cria estratégia. Porque existe muito social media de IA aí, tá? Social media de IA, eles estão aí. Tá bom, eles estão dominando o mundo e não, sem julgamentos, porque a IA ela é maravilhosa. Então ela principalmente na parte de desenvolvimento web, desenvolvimento de plataformas, hoje a gente consegue tirar dúvidas e facilitar a nossa vida que antes a gente não conseguia. Ela vai ser uma grande aliada para quem souber usar com consciência. Ela nunca jamais vai substituir o fator humano e as experiências. Por exemplo, a IA nunca vai conseguir substituir o AB que fala com diversas empresas todos os dias. Entendi. Tá aí para solucionar problemas. Mas na questão operacional, ela vai ser um braço maravilhoso. Hoje ela facilita o nosso dia a dia em diversas formas. Por exemplo, eu consigo subir campanhas automaticamente via IA. Consigo deixar tudo isso programado, eu consigo, sabe, criar N coisas. Então, dentro do nosso dia a dia, ela nos facilita muita coisa. E falando de Babi, agência, próximos anos, qual que é o próximo nível, assim, que tu como empresária tá buscando, Babi? O meu próximo nível, ele é, na verdade, dar alguns passos para trás, mas a verdade é retomar a essência da agência, né? Porque, como eu disse, a gente tomou proporções grandes, eu sou muito grata a todos os meus clientes e muito grata à nossa trajetória, mas eu quero voltar principalmente à estruturação de e-commerce, eu quero retomar isso, os nossos e-commerces, criar a criação dos sites
e esses projetos maiores e deixar a prestação de serviço um pouco de lado, só essa parte mais superficial, sabe? De tráfego, social media. Eu quero ir além. Então, já fiz alguns investimentos em contratações. Fica o spoiler. Fica o spoilerzinho. Para que a gente consiga subir a esse próximo nível. Claro, a gente precisa dar o passo que Deus dá o chão, né? Então, todo investimento é válido. Já estamos investindo pra gente poder estruturar dessa maneira. Então, hoje nós já pegamos uma sala maior com um estúdio fotográfico. A gente tem um espacinho para gravação de conteúdos, até para comportar nosso cliente de forma mais confortável. Porque é muito importante, né? Se eu vou pagar um valor super alto para uma agência, o mínimo que eu espero é um bom espaço para ele me receber. Entendi, perfeito. Não me receber num café. Perfeito. Sabe? E eu tenho uma opinião sobre isso. O café é maravilhoso, né? Não, cara... Pô, se o cara... eu desconfie do cara que se diz ter um grande negócio, uma grande agência, e te leva num café. Pô, se o cara não tem espaço pra te receber, meu amigo. Tá? Tu realmente acredita que esse cara vai mudar a vida do teu negócio? E tem que mudar a vida do negócio dele primeiro, exatamente. Entendeu? É o legítimo papo do cara desempregado que arruma uma namorada. Ele tem que estar procurando emprego, não tem que estar arrumando namorada, não. Então... muito bom, muito bom. Eu comparo assim, claro, todo mundo tem seus inícios, né? Só que assim, a gente não pode dar um passo maior que a perna. Todo mundo tem seu início ali, tudo mais. Já atendi muito cliente em café, né? Meu passado me condena. Só que, o que era? Uma coisa mais superficial, sabe? Era aquilo. A gente sempre teve espaço físico, né? Desde o primeiro dia, nós sempre tivemos espaço físico para receber as pessoas. Mas é muito importante. E é bem isso que tu disseste. Como é que eu vou entregar? Porque a gente mexe com o financeiro das empresas. Diretamente ligado ao financeiro das empresas. E eu sinto que falta muito dessa responsabilidade em muitos profissionais. Se colocar nesse lugar e pensar, pô, eu tô mexendo no faturamento direto desse cara. É o mínimo ter responsabilidade. E tem muita agência entregando menos que o mínimo, porque hoje qualidade virou uma grande qualidade. Não é. Tipo assim, a qualidade é o mínimo. Tu entregar o teu serviço é o mínimo. Tu cumprir o contrato é o mínimo. Então, não é diferencial. Qualidade não é diferencial. Perfeito. Qualidade não é diferencial, tu ter um espaço físico não é diferencial. É o mínimo sendo bem feito. O mínimo bem feito é perfeito. E, Babi, se encaminhando já pros finalmente, assim, que conselho que tu daria pra quem tá começando? Pô, tô começando um negócio de qualquer nicho, de qualquer segmento. O que tu diria pra essa pessoa? Primeiro, meu conselho de empreendedora é não desista, né? Que é o principal que todo mundo tem, eu acho. Seja uma pessoa constante, tenha muita constância, mas constância no que é certo, porque a constância no erro é uma constância burra e pode te levar à falência, pode te levar ao buraco. Aceite ajuda de pessoas que construíram algo, aceite essa ajuda, aceite esse suporte, busque uma assessoria jurídica desde o primeiro dia. Haja como uma grande empresa desde o primeiro dia. Tenha contratos. Faça o teu contrato, não importa se é um contrato de R$100, um contrato de 5 mil. Faça os teus contratos, tenha constância, estude, se aprimore. É o conselho que eu tenho. Perfeito. Babi, tu tem aí um momento, alguns segundos para poder dar um recado para todo cara que já é empresário. Eu já sou empresário e conselho o que esse cara precisa ouvir? Dá um conselho aí para quem já é empresário. Meu conselho para o empresário é não pule etapas, siga o script como tem que ser para evitar problemas futuros, porque o caminho mais fácil ele pode parecer muito tentador agora, mas lá na frente ele é um baita problema e é um problemão que só tá postergando. Não invista no que é bom e barato. Qualquer promessa dessa é uma furada. E principalmente tenha orientação. Tenha onde buscar. Vá pensando no seu negócio, sempre como a prioridade. Não trate como um hobby. Trate isso como ele realmente é. Algo que vai trazer conforto para ti e para tua família. Lembre-se sempre disso, mas não pule caminhos. Não existe
caminho fácil para empreender, não existe caminho fácil para ganhar dinheiro. Perfeito. Baby, onde é que o pessoal te encontra? Deixa teu arroba aí, deixa o arroba da agência. Onde fica a agência? Quem quer te contratar? Quem quer te conhecer? Bater papo? Deixa tuas redes sociais aí pra galera. Nós somos a agência Comense, @Comense Digital, podem nos seguir nas redes sociais. Estamos localizados na cidade de Bom Princípio, na Rua das Hortênsias, número 31, sala 3. Podem lá nos visitar, tomar um café. A gente vai ser o maior prazer, né, receber tanto a ti, convido o Abi, Ingrid, qualquer pessoa que queira ir lá tomar um café conosco, entender um pouco mais dos nossos serviços. Perfeito. O arroba da Babi é? @Babi S. Jaques. Babi, no perfil dela, posta um pouquinho da agência, um pouquinho da rotina dela. E realmente é muito legal a rotina da Babi. É legal, o que tu posta é legal. Pessoal, aos que nos acompanham até aqui, fica aí o nosso muito obrigado. Espero que você tenha absorvido muito conteúdo, tá? Volta lá no início agora e olha a parte por parte, pega papel, pega caneta, porque saiu muito conteúdo bom aqui, tá? Deus abençoe vocês. Vamos pra cima. Não esquece de seguir a SMK, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. E já sabe, vai fazer um curso, vai gravar um podcast, só pode ser aqui na SMK. Deus abençoe. Valeu!